E eu queria apenas ouvir um pouquinho mais a respeito das tuas experiências com a ONU. Cara, isso Nações Unidas. ONU significa Organização das Nações Unidas. Das isso mesmo. Nações Unidas, né? Organização das Nações Unidas. Por que surgiu Unidas. a ONU, cara? Olha, você deve se lembrar que no comecinho do bate-papo eu te disse que eu queria muito ter experiência internacional, falar o inglês, estar fora do país, e dentro da Polícia Militar era um caminho que me permitia ter acesso a essa experiência sem ter que me desligar da instituição. Então foi quando eu fiz o concurso, fui o primeiro colocado, acaba que o segundo e o terceiro colocado foram antes de mim, mas essa é uma outra história. Fui para essa experiência na África. Hoje, se você me perguntar, você iria de novo com a idade que você tinha? Não, eu me vejo... Porque foi uma experiência sofrida, dolorosa? Olha, você tem que ter mais do que maturidade técnica, do que maturidade profissional. Você tem que ter uma maturidade psicológica e emocional que consiga... Foi uma experiência de guerra, você classifica? Algumas, né? Algumas porque nós chegamos no país em um momento em que, apesar da guerra já ter terminado em Angola, nós tínhamos dois grupos, né? Que um era pró-governo e outro considerado contra o governo. E esses, o resquício de guerra, os bandos errantes, aqueles jovens que ainda não tinham conseguido, porque depois que a guerra acaba, você não consegue, pelo menos na década de 90, você não conseguiria ainda alcançar todos aqueles que foram largados, mas com treinamento, com arma, com munição, enfim, e que precisam de sobrevivência, principalmente no interior do país. E eu fiquei 9 meses no interior do país e passei por casos onde investigações, por exemplo, que a gente tinha que fazer, eu era o oficial de conexão por falar português e é um país de língua portuguesa colonizado por Portugal. Passei por experiências que emocionalmente, àquela altura, eu não senti tanto, mas depois vem o que a gente chama do adoecimento emocional psicológico pelo transtorno de estresse pós-traumático. Um dos casos que eu tenho muito vivos ainda foi de um evento que nós íamos em uma comunidade portuguesa, em um quartel militar português. Um grupo de crianças viria para fazer uma apresentação para nós, para te dar um exemplo bem vivo, bem claro do que eu estou falando em termos de amadurecimento emocional e psicológico. E Angola, final do ano, é muito parecido com o Brasil, aquela coisa das chuvas ali em novembro, dezembro, finalzinho de ano. E esse grupo de crianças que viria... Você já tinha filho nessa época? Nasceria meu primeiro filho. Cadu ainda não era nascido. Hoje com 24 anos do meu primeiro casamento. Então... As crianças estavam indo estavam vindo para fazer essa apresentação, uma dançazinha que eles iam fazer. Não sei se todos sabem, mas Angola é um dos países mais minados do mundo, ou seja, com a maior quantidade de minas terrestres no mundo, né? Final de ano, chuva, eles passaram por um campo. Jesus. E a chuva tinha retirado muito da terra e acabou retirando também a terra de um espaço onde tinha uma mina terrestre. Nesse dia, nesse momento, o grupo passou por cima dessa mina e a mina terrestre ela tem uma explosão oca, aquela explosão abafada. E nós que estávamos ali naquela unidade militar portuguesa acabamos tendo que fazer o socorro daquelas crianças, enfim. E isso acabou com a festividade, era uma festividade nacional, destruiu aquela festividade. Mas esse não foi o grande problema, mesmo que nós falemos de todas essas crianças feridas. A mina terrestre, Vitor, ela não é concebida, ela não é feita para matar pessoas, ela é feita para mutilar pessoas. Então você consegue mutilar 3, 4 pessoas, ou se você mutila uma só, você tem que ter outras para transportá-las. Agora imagina um grupo de crianças mutiladas chegando na unidade militar. Bom, não se sabia se todo mundo ia embora, se terminávamos o socorro, o que faríamos. Daqui a pouco, com todo esse problema, a gente escuta algumas crianças cantando, né, um tamborzinho tocando. As 7 crianças das 20 e poucas
que não estavam machucadas subiram no palco. Meu Deus. E é emocionante, né, cara? E aí, assim, o propósito deles era tocar pra gente, né? E os 7 que sobraram subiram e a gente não sabia se aplaudia, se... enfim. Mas assim, isso com 26, 27 anos de idade, e você voltar... Isso te marca profundamente, né? Como eu te falei, né, o Cadu não tinha nascido ainda. Bom, finalizando aqui, né? Você retorna com algumas experiências que são difíceis da gente depois compartilhar, da gente depois falar. E experiências que nos tornam mais fortes, né? A carcaça fica mais grossa. E é claro que no final das contas você torna o seu... Obrigado. Você torna o seu propósito muito maior.